Fala galera, eu sou o Moa e 15º GP de 2023 da Fórmula 1 finalizado. GP de Singapura que pra mim, já vou falar agora já na intro, pra mim o melhor GP de 2023 até o momento. Vamos falar nesse episódio um resumão, tudo que aconteceu de mais importante lá no circuito de Marina Bay. Então bora lá! Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você olhar aqui embaixo. Você já é inscrito? Você já segue o Reaceleração? Então, se não for ainda, clique aqui para não perder nada de Fórmula 1. Bora lá então falar nosso resumão, falar o que de mais importante aconteceu nesse final de semana lá em Singapura, começando já com os treinos livres. Max Verstappen reclamando pra caramba que o carro tava muito instável, saindo muito de traseira, reclamando do downshift e upshift, a subida e descida das marchas ali, as marchas borboleta no seu volante. A Red Bull que tava aí 15 GPs seguidos vencendo, 10 GPs seguidos de vitória, batendo o recorde aí do Max Verstappen na Fórmula 1, e depois um quali inacreditável, né? Um quali que a Red Bull, desde 2018, os dois carros da Red Bull não ficavam fora do Q2. Desde da Rússia 2018, agora em Singapura 2023 aconteceu. As duas Red Bulls ficando no Q2. Max Verstappen então largando de 11º e Sérgio Pérez largando de 13º. Lá na frente, as Ferraris, Mercedes, todo mundo ali na largada, fazendo ali aquelas disputas na frente. Carlos Sainz fazendo a sua segunda pole consecutiva. Foi pole lá no GP da Itália em Monza e agora pole em Singapura, um depois do outro, né? Pole novamente agora em Singapura. E por isso tivemos estratégias de pneus muito diferentes. Alguns pilotos com estratégia de pneus duro, alguns pneu macio e alguns pneu médio. Uma estratégia que foi muito diferente, a gente já olhou e falou, olha a Ferrari, mas que foi o começo do GP, foram de estratégias diferentes. O Leclerc estava com um jogo de pneu e um pneu macio, e o Sainz estava de pneu médio, uma estratégia diferente. Já a Red Bull teve uma estratégia igual, o que eu achei estranho, para falar a verdade. Como os carros estavam largando lá atrás, 11º e 13º, eles decidiram uma estratégia de pneu duro. E qual que era a ideia da Red Bull? Pô, vamos começar de pneu duro, no começo a gente vai estar pior que os outros carros, mas a gente vai levar o primeiro stint de pneu muito à frente. E aí lá na frente no GP, vamos torcer para ter um safety car bem perto, né, bem próximo da hora que a gente for trocar os pneus. E aí é perfeito pra gente. Perdemos menos tempo no pit stop pelo safety car, trocamos para um jogo de pneu médio ali, talvez um pneu macio, vai saber, mas provavelmente um pneu médio, e aí já era, vamos estar lá na frente. E não era uma estratégia ruim, ousada, porque os dois carros fizeram a mesma estratégia, eu achei isso muito arriscado. Poderia um carro fazer uma estratégia dessa e o outro carro fazer igual todo mundo. Mas foi o que eles decidiram, né? Não vamos questionar. Se tem um time pra gente não questionar a estratégia, esse time é a Red Bull. E na largada no GP aí de Singapura, não tivemos muitas surpresas, na verdade. A estratégia da Ferrari vinha se mostrando logo no comecinho boa, porque o Sainz já tomou a frente, Leclerc largou muito bem, e a estratégia da Ferrari era defender o Carlos Sainz. Então o Sainz largaria na ponta, já que ele era pole, e o Leclerc ia sacrificar a corrida dele. Ficou muito claro para todo mundo isso. Leclerc sacrificando sua corrida para o Sainz. Então ele iria segurar o pelotão do pessoal de trás por causa do Carlos Sainz. E aí já começou as questões desse GP, que logo na volta 1, o Lewis Hamilton saiu ali da pista nas primeiras curvas, depois acabou devolvendo a posição ali pro Russell. Teve o Norris chiou ali depois, mas o Norris acabou ultrapassando dele, a FIA nem acabou investigando essa questão. O Hamilton acabou saindo da pista mesmo, levou um pouquinho de vantagem, mas não foi de propósito, ficou claro ali que não foi de propósito. Mas o que eu queria trazer é o Yuki Tsunoda, que na volta 1 abandonou. E sabe o que aconteceu? O Sérgio Pérez deu seu primeiro dive bomb da corrida. Sérgio Pérez meteu o louco e deu uma fechada monstra no Tsunoda, que acabou tirando o piloto aí do GP. E qual que é o ponto disso? Se fosse qualquer outra equipe,
iria reclamar com a FIA para ter uma punição pro Sérgio Pérez. Mas foi o Tsunoda. E o Tsunoda é de quem? Da AlphaTauri. E a AlphaTauri é de quem? A AlphaTauri é a equipe filha, a gente pode dizer assim, da Red Bull. Então, ó, todo mundo ficou quietinho. O Tsunoda ficou puto, né? Ficou bravo pra caramba. Mas a equipe, ó, caladinho. E aí o GP foi continuando, algumas ultrapassagens, ultrapassagem pra lá, ultrapassagem pra cá. De repente, meus amigos, na volta 20, o que acontece? O Latifi da nova geração, o nosso Sargento Logan, vai dar um beijo no muro. Ele tava com saudade, né? Tava com saudade. Foi dar um beijo no muro. Ele nem ficou parado o carro na pista, só que ele deu um beijo no muro tão forte que a asa frontal dele foi pro saco. Ele conseguiu voltar para os boxes tranquilo para trocar sua asa, mas ficou um monte de detritos ali, um monte de pedaços dessa sua asa pela pista. E pedaços de carro pela pista é o quê? No mínimo bandeira amarela. Mas nesse caso, safety car na pista. O que? Lembra que a gente falou no começo do episódio? Lembra aquela estratégia da Red Bull de esticar o primeiro stint, já que estão de pneu duro, e lá na frente tem um safety car? Não era o plano de acontecer isso na volta 20. Ou seja, todo mundo foi pro box, todo mundo que tava até de pneus médios ali, pneu macio com certeza, mas até quem tava de pneu médio. Todo mundo foi pro box colocar pneu duro pra ficar com esse jogo de pneu até o final. Pô, volta 20, 62 voltas, 40 voltas, dá pra levar esse jogo de pneu duro, né? Que era o plano da Red Bull. O safety car aconteceu na volta 40, não na volta 20. E aí a Red Bull decidiu não parar os dois carros. Decidiu deixar Verstappen e Pérez na pista para manter ali a sua estratégia e torcer para um outro safety car. Só que com isso, eles foram para frente, porque todo mundo parou no box, né? E aí eles acabaram ficando para frente, tanto que o Verstappen ficou na segunda colocação, mesmo assim ainda ficou atrás do Carlos Sainz, quando o Carlos Sainz voltou para a pista depois de colocar o pneu. E aí a gente teve a ilusão, né? Pô, as Red Bulls já estão lá na frente, segundo e quarto, já estão lá na frente e tudo. Mas isso não ia durar muito tempo. Ainda nesse safety car, a gente teve a Ferrari tinha que dar uma, né? A estratégia tava toda muito certo. O Sainz na frente, o Leclerc atrás, o Leclerc segurando a galera do pelotão. Tava tudo dando muito certo. O safety car na volta 20, os dois carros parando. Fizeram a parada do Sainz meio lenta, mas dentro de um limiar assim aceitável. E na hora que o Leclerc veio com uma parada quase que dupla dos dois carros, deu ruim. Eles demoraram para trocar as rodas, principalmente a roda dianteira direita e traseira direita também, minto, as duas do lado direito, demoraram, mas quando o Leclerc entrou no box já estava com um trânsito, porque lembra que todo mundo foi pro box quando deu o safety car, e aí demoraram para liberar o carro do Leclerc para ele voltar para a pista, e ele acabou voltando, se eu não me engano, em sexto ou em sétimo. Ele estava em segundo, gente. De segundo, com a parada durante o safety car, ele foi para sexto ou sétimo. Triste, né? Ferrou com a corrida do Leclerc. Simplesmente ferrou com a corrida do Leclerc. Nesse safety car, a gente ainda teve punição de 5 segundos pro jovem Alonso, porque ele, na hora que tava entrando ali, antes de ele entrar no pit lane, ele acabou entrando dentro da zebra, aquele traçado ali para entrar no pit lane, e ele acabou perdendo a curva, acabou errando, e ele acabou saindo, e aí é meio que uma direção agressiva isso, porque, pô, se outro carro tivesse vindo, poderia causar um acidente. E aí ele tomou essa punição de 5 segundos. Depois, ó, na volta 25, a gente teve uma cena mais assim nostálgica e maravilhosa, né? Você que gosta de Fórmula 1, uma cena nostálgica, eu posso dizer. Por quê? Lembra que depois que pela volta 23 mais ou menos, foram 3 voltas só de safety car, o GP voltou ao normal. Lembra que o Max estava em segundo e o Pérez em quarto, só que eles estavam de pneus duros, pneus de 23 voltas. E todo mundo parou no box e tava de pneu novinho. Então isso não ia durar muito tempo. E na volta 24 tivemos Max Verstappen sendo ultrapassado por Lewis Hamilton. Raridade, hein?
Hoje em dia, com essa Red Bull, raridade isso acontecer. Então, nos poucos momentos que a gente tem por enquanto isso, nostalgia de 2021, né? Não foi na volta 25, foi na volta 27. Na volta 25 começaram as disputas. Volta 27, então, que foi essa ultrapassagem. Depois, lá pra volta 35, mais na metade da corrida tendo passado, ficou mais claro ainda essa estratégia de todo mundo. Todo mundo parou no box e ia levar esse jogo de pneu até o final. O que estava prejudicando mais ainda a Red Bull, porque conforme passava o tempo e não rolava um safety car, conforme chegava na volta 40 e não tinha um safety car, a estratégia deles ia por água abaixo. Nas voltas aí, perto da volta 40, 37 até 39, cara, que disputa linda entre Alonso, Pérez e Ocon. Lindo, lindo de ver, mas lindo de ver demais. E na volta 39, o Ocon, que não é bobo nem nada, ultrapassou essa galera toda. Mas você que assistiu o GP, lindo demais ver esses três carros trocando ali posições. E como previsto, não tivemos safety car, então nas voltas 40 e 41, Sérgio Pérez e Max Verstappen foram trocar os seus pneus, colocar pneus médios e ir pro box, né, fazer o seu pit stop pela primeira vez. Eles voltaram, sabem qual posição? 15º e 17º. Gente de Deus, faltando 22 voltas praticamente, 21, 22 voltas para acabar o GP de Singapura. Verstappen estava em 15º e Pérez em 17º. Imagina, você nas apostas aí pro GP de Singapura ia acreditar, ia apostar isso? Inacreditável. Só que aconteceu uma coisa logo depois. Olha só, o mundo é maluco, muito doido mesmo. Volta 43, sabe o que aconteceu? Lembra o Ocon que estava em 7º lá, com as suas disputas com o Alonso, com o Pérez? O carro do Ocon, mais precisamente o câmbio dele, foi pro saco e ele parou o carro. E aí, carro parado no meio da pista, a gente já pensou, olha o safety car que a Red Bull tava esperando perto da volta 40. Só que os carros já tinham parado, né? O Pérez e o Verstappen pararam na volta 40, 41. Então, olha só, 2 voltinhas depois aconteceu o safety car. Ou melhor, iria acontecer o safety car que eles tanto queriam. Só que o Ocon acabou parando o carro do lado da saída do pit lane e do lado de uma agulha que eles chamam ali, que é onde retira o carro. Então e como ele não bateu, detritos do carro não foram para a pista, não foi chamado safety car, foi só um virtual safety car. E o que é o virtual safety car? É uma bandeira amarela, como se fosse uma bandeira amarela, vamos dizer assim, só que na pista toda, porque a bandeira amarela são em setores, mas é uma bandeira amarela para a pista toda, e todos os carros têm que reduzir a sua velocidade. Não pode ir no máximo ali igual eles estavam andando. Tem que reduzir a sua velocidade, mas tem que manter uma diferença, que já tinha antes, entre os carros de trás e da frente. Então, não mudou nada pro Pérez e pro Verstappen, porque todo mundo reduziu a velocidade, só que eles também. E aí eles já tinham acabado de parar no box. Então, isso, assim, nossa senhora, só foi pra sacramentar que a estratégia da Red Bull acabou não dando certo. E que dó do Ocon, né? O Ocon tava fazendo um GP maravilhoso. Pô, o carro quebrar, o câmbio quebrar bem nesse momento, deu dó demais. Volta 47, faltando 15 voltas aí pra acabar a corrida. Sabe, a gente tá conversando de um monte de coisa aqui, né? Sabe quem tava comendo quietinho ali na paz enquanto tava tudo isso acontecendo? Liam Lawson, o novato aí no seu terceiro GP da sua carreira na Fórmula 1, tava em 8º, viu? Liam Lawson tava em 8º. Provavelmente conquistaria seus primeiros pontos na Fórmula 1. O Ricardão que se cuide. E tem mais uma coisa que eu não comentei. Lembra aquele Virtual Safety Car do Ocon? Como é uma bandeira amarela, tô explicando a grosso modo, mas como é uma bandeira amarela para todo o circuito, a parada no pit stop acaba perdendo menos tempo, porque lembra que todos os carros reduzem a velocidade? E a Mercedes tentou uma estratégia ousada para chegar ali no Sainz, tentar fazer uma dobradinha. Os 2 carros pararam, né, durante esse Virtual Safety Car. Os 2 carros foram para box
e colocaram os seus pneus médios para tentar, né? Para tentar chegar ali nos carros da frente, nos carros da Ferrari. Depois aí nas voltas 53, faltando 10 voltas para acabar e volta 54, Hamilton e Russell passam Leclerc. E olha só como fica a configuração. Sainz em primeiro, Norris em segundo, os dois com pneus duros usados, Russell em terceiro e Hamilton em quarto. Meus amigos, a partir da volta 54 até a 62, começou uma coisa linda, é linda demais de se ver. 4 carros, é lógico que, né, passou umas 3 voltas ali para os carros da Mercedes chegarem mesmo no Norris, que estava em segundo, mas a partir da volta mais ou menos 57, 58, começamos a ver 4 carros na mesma linha, no mesmo frame ali, na mesma imagem da televisão, passamos a ver 4 carros disputando. Gente, que inacreditável para 2023, um ano que a Red Bull tá dominando tanto, a gente começou a ver que as últimas 5 voltas do GP de Singapura seriam com 4 carros disputando o primeiro lugar. Coisa linda de se ver. E nesse momento, vou falar para vocês o título desse episódio e o cara desse final de semana, mais uma vez, Carlos Sainz foi gênio, gênio. E eu vou explicar o que ele fez. Se você viu o GP e não entendeu o que ele fez, que pareceu uma loucura no começo, eu vou explicar. O Carlos Sainz e o Norris, Carlos Sainz em primeiro, Norris em segundo, os dois com pneus duros usados. E depois vinha Russell em terceiro, Hamilton em quarto, pneus médios, ó, zeradinho, não sei se estava zerado, mas muito melhor que o do Sainz e o do Norris. Com certeza, no ritmo que eles vinham vindo, o que iria acontecer? Volta 58. O Sainz, olha só que frieza. O Sainz foi gênio. O Sainz pensou, eu tô com um ritmo. E o Sainz estava voando nesse GP. Ele falou, o Sainz pensou, eu consigo apertar o ritmo, consigo sim me distanciar um pouco do Norris e deixar o Norris brigando com eles. Mas ainda faltam 4 ou 5 voltas. Eu de pneu duro, Russell e Hamilton de pneu médio, se eu fizer isso, os dois vão encostar no Norris, vão ter o DRS, vão passar o Norris e eles vão vir de pneus mais novos que o meu, eles vão vir com tudo pra cima de mim e eu não vou ter como me defender, vai ser impossível eu me defender. E aí eu vou perder o primeiro lugar da corrida e provavelmente eu fico em terceiro, porque os dois, o Russell e o Hamilton, estão de pneus novos. E sabe o que o Sainz fez? Ele teve uma estratégia frieza, de gênio. Ele falou, e ele mostrou muito o controle da situação, o controle do carro. Sabe o que ele fez? Ele diminuiu o ritmo dele. Pra quê? Pra que o Norris ficasse em todas as zonas de DRS, o Norris passasse a menos de 1 segundo dele. E o que iria acontecer? O Norris ia poder abrir o DRS. E aí, o Norris abrindo o DRS, o Russell ia ter mais dificuldade, o Russell que estava em terceiro, ia ter mais dificuldade de ultrapassar o Norris. Olha só que jogada de gênio. Só que o Sainz teria que defender a primeira posição. Só que ele tinha coisa guardada na manga. Ele tinha passado o rádio para a Ferrari, já falando sobre isso. Então ele foi gênio. Ele falou, eu vou dar o DRS pro Norris, porque é melhor eu dar o DRS pro Norris, o Norris encostar em mim, só que ele defende a posição do Russell. E eu só tenho que fazer isso por 4 voltas. Eu tenho que acertar todas em 4 voltas. E, meu amigo, deu muito certo. Porque na volta, se eu não me engano, 59 ou 60, o Russell teve a oportunidade. Eu acho que foi 60. O Russell teve uma oportunidade de ultrapassar o Norris. Só que ele não conseguiu. Aí quebrou. Porque aí faltavam mais 2 voltas, né? Já era. Lindo demais. Você tá vendo, né? Eu fiquei em choque de o quão incrível foi essa estratégia do Carlos Sainz. Só que teve um pequeno problema. Não pro Carlos Sainz, nem pro Norris. Nessa ansiedade ali, né, piloto jovem, nessa ansiedade de ultrapassar o Norris, o Russell vinha babando, vinha com tudo pra cima dele. Na volta 60 que a gente comentou, ele não conseguiu ultrapassar. E aí, gente, na volta 61,
penúltima volta. O Russell bateu sozinho, gente. Ele foi abrir para fazer uma das curvas ali de Singapura, acabou tocando com o pneu dianteiro direito numa das barreiras e acabou, provavelmente eu acho que alguma coisa da suspensão acabou quebrando, ele acabou saindo da pista e acabou, uma hora ele ia encontrar, né? E acabou encontrando um muro. Então não só ele errou, como ele abandonou o GP de Singapura. O cara tava em terceiro. E aí o Hamilton tava colado com ele, né? O Hamilton ultrapassou e terminamos o GP de Singapura com o Russell fora. Que dó, velho. Putz, deu muita dó. Porque ele tava guiando demais. Mas tivemos Carlos Sainz em primeiro lugar, brilhando. Piloto, ele foi gênio. Gênio demais. Carlos Sainz, a Ferrari vencendo o GP de Singapura, quebrando a invencibilidade de 15 corridas da Red Bull, quebrando as 10 vitórias seguidas do recorde de Max Verstappen, brilhando. Conseguiu a pole position em Monza, agora em Singapura consegue a pole position, lidera 62 voltas do GP, já batendo outro recorde, né? O recorde de 2023, maior número de voltas lideradas por um outro piloto que não fosse um dos dois da Red Bull em 2023. O Carlos Sainz tinha batido esse recorde em Monza, por 14 voltas ele segurou o Verstappen, depois só deu o Max, e agora em Singapura, de ponta a ponta, ele quase fez o Grand Chelem, que é você fazer a pole position, liderar todas as voltas do GP e fazer a volta mais rápida. Faltou a volta mais rápida da corrida pro Carlos Sainz ter o seu Grand Chelem aí. Foi o Hamilton, se eu não me engano, já a gente fala. O Hamilton que fez a volta mais rápida desse GP. Então assim, Carlos Sainz, gênio, que GP lindo. Em segundo, Lando Norris, que agradeceu demais, viu? Lando Norris agradeceu demais o Carlos Sainz, porque se não fosse a estratégia do Carlos Sainz, o Norris ia ficar em quarto. Porque provavelmente o Russell ia passar, Hamilton ia passar, Sainz ia ficar em terceiro e o Lando Norris provavelmente nem pódio pegaria. Ficou em segundo lugar e para fechar o pódio, terceira colocação do patrão Lewis Hamilton, né? Como é constante o Hamilton. Esse ano não tá vencendo GPs nem nada, mas cara, ele sempre tá ali na frente. E aí depois, né, o Russell era pra estar ou na terceira ou na quarta colocação, mas abandonou. Bora lá então pra gente fechar o nosso episódio aqui de resumão, vamos falar a classificação final, como que ficou. Carlos Sainz vence, gênio. Carlos Sainz vence, Lando Norris em segundo, Hamilton em terceiro, como a gente já falou. Leclerc conseguiu incrivelmente uma quarta colocação, depois do tanto de problema que aconteceu naquele pit stop lá da Ferrari. Olha só, a gente fala dele, mas ele é osso, viu? Max Verstappen largou em 11º, depois do seu pit stop na volta 41, foi para 15º e terminou em 5º lugar. E ó, ele terminou colado com o Leclerc, viu? Se tivesse mais uma voltinha, o Verstappen ia terminar em 4º lugar. Ele tá absurdo. Pierre Gasly em sexto, ótimo GP pro Gasly. Piastri em sétimo, ótimo GP também, que o Piastri largou lá de trás. Sérgio Pérez em oitavo. Liam Lawson, ó. Ótimo GP do Liam Lawson. Liam Lawson tá mandando muito. O Ricardão que se cuide, viu? Liam Lawson faz os seus primeiros pontos, 2 pontos aí nesse GP, primeiros pontos dele na Fórmula 1. Depois a gente teve o Kevin Magnussen, muito bem também, pontuando pela Haas. E do outro lado, Alex Albon, que teve um problemão, viu? Porque ele tomou o segundo dive bomb da corrida do Sérgio Pérez. O primeiro foi no Tsunoda, que tirou o Tsunoda da corrida. E agora não, né? No final da corrida foi no Alex Albon, que prejudicou demais o Albon. Fez o Albon ir lá para trás, senão o Albon com certeza faria pontos novamente para Williams. E um detalhe disso. O Sérgio Pérez, depois do GP, tomou 5 segundos de punição por causa dessa questão aí com o Albon, mas como ele ficou mais de 5 segundos à frente da posição atrás dele, ele não teve alteração nenhuma de resultado. Depois, Guan Yu Zhou em 12º, o Hülkenberg em 13º, o Sargento Logan, o Latifi da nova geração em 14º, Jovem Alonso, que corrida terrível. Na verdade, galera,
Que final de semana terrível da Aston Martin, hein? Jovem Alonso teve vários problemas nesse GP, ainda teve o Lance Stroll, que acabou no quali ali, na classificação, destruindo o seu carro e, obviamente, né, acabou no Q2 ali do quali, acabou não correndo esse GP, porque tava com algumas dores na mão e ia ser difícil demais também para os mecânicos, né, trazer aquele carro de volta que tava destruído, mas o mais importante é que não aconteceu nada de mais grave com o Stroll, mas a gente tem que trazer aqui isso, né, que final de semana terrível para Aston Martin. George Russell em 16º, porque foi o último colocado, acabou ficando, lembra aquela batida na penúltima volta, e antes dele, Bottas, Ocon e Tsunoda abandonaram o GP de Singapura. O Russell não apareceu ali com o DNF, Did Not Finish, porque faltava uma volta só, né, para acabar a corrida. Foi no meio da penúltima que ele bateu, então a Fórmula 1 não colocou ali um DNF pro Russell. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente aqui do Reaceleração. E não se esqueçam, né? Olha aqui embaixo, vê se tá inscrito, vê se tá seguindo. Se não tiver, se inscreva pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!